verdade. Então, eu ia perguntar justamente em relação a isso. A gente se encontrou no carnaval, eu tava com a minha mãe, e aí ela é citada, né? O estofado da Flávia Alessandra, e depois mais à frente tem também da Flávia A Alessandra, estátua. que foi uma honra. E aí eu lembro que você falou: se foi, eu sou fã, não é à toa que eu te citei, que eu coloquei lá no texto. E aí você falou Não, agora. e no capítulo 1, no No capítulo 1 capítulo também já fala isso. 1! Que eu Não, estou logo no falando, início. Sandra. Maravilhoso, super honra. Ela falou, não acredito. Eu falei, mãe, olha. Mandei pra ela. E você falou do Silvio de Abreu também. E eu queria saber como é que foi pra você trabalhar com o Silvio de Abreu, trabalhar com pessoas que você é fã, né? Deve ser muito especial isso. É um presente, assim, eu sempre quis fazer novelas, como eu era um moleque do subúrbio do Rio de Janeiro, me parecia algo absolutamente impossível e impensado, não tem nenhum artista na minha família, então quando eu falei, quero escrever novelas, as pessoas olhavam para mim e riam. E então eu comecei escrevendo livros, escrevo livros, sou escritor de livros, espero não parar de escrever meus livros. Mas assim que pude, por causa dos livros, o sucesso dos livros, especialmente de Dias Perfeitos e Jantar Secreto, me levou para a televisão, e aí eu passei a fazer cinema e televisão, fiz Bom Dia Verônica e tal. Quando na Max eles decidiram fazer a primeira novela do streaming da Max, a Mônica Albuquerque, que era executiva lá na época, me ligou e falou: Rafa, você não queria fazer novela? Porque quando eu entrei bem jovem, com 25 anos na TV Globo, para começar a escrever televisão, eu falei, olha, eu quero fazer novelas. E aí a Mônica Albuquerque se lembrou disso e falou, você não quer fazer novela? Então vem aqui fazer com a gente na Max. Olha. E aí eu escrevi, então, a sinopse do Beleza Fatal em uma semana. Eu já tinha uma ideia de fazer uma história de vingança, que se passasse, que fosse uma vingança coletiva, tudo isso que eu falei, né? Uma vingança coletiva e o que vem depois da vingança eram os principais temas, assim, que me interessavam. E aí me falaram, olha, quem vai supervisionar o texto é o Silvio de Abreu. Eu fiquei entre o horror e o deslumbramento. Responsa, né? O Silvio de Abreu vai ler os textos, mas ao mesmo tempo a alegria de poder trabalhar com um mestre das novelas que já viveu todas as situações possíveis e imaginárias no mundo das novelas. Eu, na minha maneira de ser e de trabalhar, eu sou muito direto e objetivo. Se eu gosto de uma coisa, eu digo que gosto. Se eu não gosto de uma coisa, eu digo que não gosto. Eu não tenho papo na língua, eu não mando indireta, eu não mando recado, eu só falo isso eu gosto, isso eu não gosto. Então, as reuniões de elenco eram muito simples. Eu entrava e falava, essa pessoa não dá, eu não vou conseguir ver essa pessoa falando meu texto. Não dá, não quero, acabou. Então, eu sou muito direto. E o Silvio também é muito, muito direto. Então, na primeira reunião eu falei, Silvio, olha, quero saber o seguinte, o que você não gosta que faça para a nossa relação? Ele, meu filho, você confia no seu trabalho? Eu falei, confia. Então a gente vai se dar bem, fica tranquilo. E aí a gente criou uma relação de amizade e tal, que eu e ele, a gente se fala todo santo dia, basicamente, ainda hoje. A gente troca filme que a gente está vendo, livro que a gente está lendo. Para mim é um presente. Assim, eu fiz um mestrado e doutorado com o Silvio e vou te dizer, ele ser o meu supervisor me deu, na verdade, muita confiança e liberdade para fazer o que eu queria. Porque ele falava assim, olha, tudo que eu faço, Rafa, é ler e dar minha opinião. Então, ele era minha primeira audiência era o Silvio de Abreu. Mas ele nunca falou assim, isso está errado, não faça assim, tem que ser desse jeito. Ele nunca fez isso. Ele sempre dizia, olha, eu acho, pela minha experiência, eu já fiz assim e deu errado uma vez, mas toma cuidado. Eu falava, beleza. Então aconteceram situações hilárias ao longo do nosso processo de trabalho. Teve vezes em que ele me ligava e falava assim, olha, Rafa, você me desculpa, mas esse capítulo não tá bom, tá uma porcaria, porque a pessoa não pode fazer isso. Aí repensa tudo, né, na vida. Aí eu falava assim, mas tu não pode fazer isso por quê, Silvio? Por isso, por isso, por isso. Eu falei, tá bom, você tem alguma ideia melhor? Aí ele falava, tenho sim. Aí dava uma ideia. Aí, às vezes, a ideia era melhor mesmo. Eu falava, realmente, a ideia é melhor, vou usar, tá? Obrigado. E aí eu usava, porque o ego a gente tem que deixar do lado de fora, né? Dentro do escritório. Então, e aí ele me dava uma... E aconteceu vezes que ele falava assim, não tem que acontecer tal coisa, tem que acontecer isso aqui, é uma ideia muito melhor. Eu falava assim, você me desculpa, mas a tua ideia não é melhor não, a minha é melhor. E aí ele falava, então tá bom, então faz. Então vai. E aí, ou seja,
uma relação de muito respeito, de duas pessoas criativas discutindo ideias e personagens. Então foi muito, muito feliz, foi um presente. Eu sou grato todo dia por ter trabalhado com o Silvio.